Olá, pessoal. Boa noite a todos. Como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Tenham passado aí uma ótima quinta-feira de trabalho e agora um pouquinho mais, né? Estendendo aí através da nossa movimentação aqui na rede social, pelo canal Recuperação em Foco. Vamos assistir uma vinhetazinha antes da gente começar o nosso bate-papo com o Dr. Luiz Paulo Vitorino. Daqui a pouco ele se apresenta para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora sim, obrigado a você que veio aí pela plataforma Facebook, nos agraciando, né, com a sua presença. Contribua com o seu comentário, contribua com a dúvida que você tenha, né? Fique à vontade, o canal aqui é super tranquilo para que você participe. E se a gente não souber, com certeza vamos pesquisar a sua dúvida. Então, acesse esse endereço que está no rodapé, o streamyard.com/Facebook. Você encontra, clicando no meio da tela, vai aparecer a descrição do nosso convidado. Lá embaixo, o endereçozinho azul. Clica nele, você vai ser direcionado para poder fazer o login. Você faz o login pelo Facebook e depois volta, a gente vai ver o seu comentário e a foto de quem aparece aqui. Então, sejam muito bem-vindos. E você também, que entra lá pela plataforma do YouTube, acione o sininho para nos ajudar com o engajamento, que você vai receber toda a nossa movimentação e notificação das entrevistas que a gente faz aqui, dos movimentos que a gente faz aqui. E hoje trazendo Luiz Paulo Vitorino, um ótimo aí profissional na área da psicologia, e hoje o nosso convidado. Por gentileza, se apresente para as pessoas o conhecer. Fique à vontade. Legal, quero agradecer aí o Jairo pelo convite, quero agradecer aí a página Recuperação em Foco, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu me chamo Luiz Paulo Victorino, eu sou psicólogo clínico, psicólogo social e agora também me aventurando aí na psicologia empresarial. Tem outras coisas acontecendo, estou aprendendo bastante. Eu agora terminei aí, sou fundador, idealizador do curso Método Despertar, onde eu trabalho ali algumas abordagens da psicologia para trabalhar no tema sobre dependência química. E esse curso, ele é voltado para todos os públicos que têm interesse de saber mais sobre esse tema. E também, é claro, eu estou na luta contra o preconceito e a discriminação. Então, eu quero realmente trabalhar esse tema com a galera, divulgar esse tema para o público, para que eles entendam o que é a dependência em si. Então, você que é psicólogo, acabou de se formar, tem algumas dúvidas, o curso vai tirar todas as dúvidas. Você também que quer entrar em recuperação, ficar em recuperação, ali tem algumas abordagens da psicologia para te ajudar. Então, eu sou aí formado em psicologia, tenho a terapia cognitiva comportamental como base do meu trabalho hoje, e também navego aí na psicologia humanista, que é uma psicologia que eu acredito que consegue humanizar aí o ambiente de uma maneira mais ali mais branda, mais tranquila, e tenho acesso a todos os públicos também. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Bora discutir aí sobre dependência química e o que pode estar atrelado a ela.
Muito bom, muito bom. Pessoal, fica a dica aí, ó, método despertar, e eu vou colocar aqui também na tela, você que já despertou um interesse para buscar mais informação, é esse o arroba que também está disponível lá. Tenho certeza que você vai ser muito bem acolhido, muito bem informado e orientado a respeito dessas questões. Prazer novamente, Luiz Paulo. Trabalho fantástico, eu tenho acompanhado aí a sua movimentação Obrigado, no Instagram, nas plataformas aí. E assim, toda a área da obrigado. psicologia, ela é muito bem-vinda, né? Eu tenho traçado alguns objetivos nesse sentido. Eu tenho estudado muito em relação a todas as abordagens da psicologia, inclusive a terapia cognitivo-comportamental, e agora essa questão empresarial que já me despertou. Vamos falar sobre Legal. isso em outro momento, né? Vamos sim, vamos Mas sim. hoje o nosso tema para discussão que a gente escolheu é esse aqui, pessoal: transtornos atrelados à dependência química. Então, você que é um dependente químico, você que atua na área da saúde mental, nesse sentido do transtorno por uso de substância, você que é um codependente, você que gosta de ouvir sobre esse assunto, que você seja muito bem-vindo, continue conosco até o final desse bate-papo, né? Porque pensando nesse tema, transtorno por uso de substância não é só um transtorno, ele vem decorrente ou não de outras questões pelas quais a gente vai falar. Então, Luiz Paulo, você quer dar um início nesse tema? Ou quiser contar um pouquinho da tua história, fica à vontade. Não, legal, muito bom. Eu vou começar falando da experiência profissional que eu tenho na área da dependência química. Então, já atendi muito dentro de comunidades terapêuticas, né, centros terapêuticos e tal. E ali eu aprendi algo que acredito que é fundamental dividir com as pessoas que estão afim também de trabalhar nessa área, né? Isso é muito importante. Então, se tem alguém assistindo aí que está afim de trabalhar na área, é importante que ele saiba que a pessoa chega para um tratamento e a doença que está clara ali é a dependência química. Porque a dependência química, ela é tão grave, mas tão grave, que ela acaba mascarando outros transtornos que a pessoa possa vir a ter. Então, além de ter trazido, junto com o Jairo, essa ideia, esse tema, eu também gostaria de deixar claro que, em alguns casos, a pessoa precisa, sim, tomar algum medicamento prescrito, né? Não é ir lá e tomar por conta própria. Mas se ela passar por um médico, ela vai, muitas vezes, precisar do medicamento. Não estou falando somente para controlar a fissura, não é isso. Mas um bom profissional vai conseguir observar naquela pessoa que o problema dela não é só a dependência química. Ela pode ter um outro transtorno, como a depressão, como a ansiedade, transtorno bipolar e transtorno borderline. Esses são alguns dos transtornos que eu mais acompanhei trabalhando na área da dependência química. E eu falo do medicamento, Jairo, logo de cara, porque eu conheço muitas pessoas que estão se recuperando, mas muitas mesmo, estão um tempo aí já, há mais de 10 anos, eu tenho acompanhado. E, infelizmente, algumas dessas pessoas têm preconceito em relação ao medicamento. Medicamento prescrito não é recaída. Recaída é você usar indiscriminadamente. É muito importante que se saiba isso. E ele está prescrito porque o profissional que atendeu conseguiu visualizar que, de repente, aquela pessoa parou de usar a substância, mas agora ela está deprimida. Então, ela precisa também desse tratamento para depressão. Isso é muito importante. Eliminar esse preconceito também e essa discriminação em relação a outros transtornos e formas de tratamento. Muito bom, muito bom. Já de largada, você já começou a falar algo muito importante, que é a questão desse rótulo, que é a questão dessa negativa, né, em relação aos manejos, né, medicamentosos. E são importantes, né? Não são para todos os dependentes químicos, mas aqueles que possuem alguns transtornos decorrentes do uso, é necessário, né? Eu falo para os meninos que é tanto necessário que também é necessário o desmame posterior, para que você Legal. esteja na sã consciência. Então, naquele momento, foi feita aquela intervenção mais brusca, medicamentosa, mas você está sendo acompanhado por um psiquiatra, por um psicólogo, e também com o conselheiro de independência química, que vai coletando as informações para passar
dos profissionais adequados. Mas, muito mais importante que isso, é voltar à consciência. E como que eu volto à consciência? Passando por esse processo. E aí, eu quero trazer aqui em discussão uma coisa que eu estava dando uma pesquisada. Eu faço muita pesquisa antes da gente bater o papo aqui, viu? Legal, legal, Jairo. E Legal. aí, assim, eu descobri que os transtornos mais comuns que incluem, né, o tratamento, desculpa, o transtorno por uso de substância, é o transtorno de humor, como depressão, os transtornos de ansiedade, os transtornos de conduta, o déficit de atenção, enfim, esquizofrenia. Você já teve isso no atendimento ambulatorial ou até mesmo dentro de comunidade clínica que você atuou? Sim, bastante, bastante, bastante. Essa ideia que você trouxe do desmame, isso daí é muito importante. Nós não podemos falar desse assunto sem falar desse lance do desmame. Vai lá no médico, o médico ele vai te dar um medicamento por algum tempo. Aí você vai tomar, 2 meses aquele medicamento, depois você tem que voltar lá, explicar como é que você está se sentindo. O medicamento pode ser reduzido, ou até mesmo ele pode ser tirado. E é muito importante não permanecer tomando medicamento a vida inteira. Não tem porquê, dá para se recuperar. Agora, vamos lá. Esquizofrenia. Sim, acompanhei alguns casos, né, de pacientes que tinham esquizofrenia. Importante também dizer que essa pessoa ela chega para o tratamento, a família acaba dizendo, estava usando muita droga e tal, mas ela tem a esquizofrenia porque ela ia ter mesmo. Por mais que ela não tivesse ali utilizado a substância de forma exagerada, que levou ela para um tratamento, geneticamente falando, aquilo já iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Então tem. E o que é importante? Nós profissionais, eu e o Jairo, nós sabemos que chegam pessoas que têm esse quadro de esquizofrenia e tem que saber trabalhar com eles também, né? Então, saber que não foi a droga em si que ocasionou essa esquizofrenia, porque ele já poderia ter. Mas o tratamento para a dependência química da pessoa que tem esquizofrenia, dá para tocar, tem alguns manejos que vão diferenciar de outra pessoa que não tem, mas é importante saber que a pessoa já tem. Tem outras coisas também, Jairo. Tem gente que chega em tratamento porque exagerou muito no uso de substância. Então tem uma substância aí que a galera acha que não pega nada e tal, enfim, que é legalize, que é a maconha, por exemplo. Sim. O uso abusivo e excessivo da maconha vai fazer a pessoa entrar em estado psicótico. Então ela chega para o tratamento, ela já passou às vezes por um hospital, por um pronto-socorro, e ela chega com o CID, ou a hipótese diagnóstica lá, de esquizofrenia. Com o tempo em tratamento, nós percebemos que ela não tem, ela volta ao normal. Então, o que desencadeou aquela psicose? O uso exagerado da maconha. Então, isso tem que ser visualizado, tem que ser trabalhado, tem que ser entendido por nós profissionais. Outros transtornos... Ô, Jário, pode falar, por favor, se quiser alguma coisa, quiser emendar alguma coisa aí. Tranquilo? Pode ir. Outro que eu gostaria muito também, assim, de falar é a depressão, né? Porque, novamente, assim, né, Jairo, você que tem a sua experiência, eu também tenho, você, com certeza, já esteve ali com pessoas que chegam falando do sofrimento, do uso da substância, você já nota de cara que a pessoa é, sim, um dependente químico, então ela chega para o tratamento e tal, e aí fica sóbria e, de repente, ela desaba. Ou seja, aparece um outro transtorno que muitas vezes ela nem sabia que ela tinha, que é a depressão. Então, os profissionais têm que estar preparados para observar isso. Até porque a depressão ela pode ser um gatilho no futuro para uma possível recaída. Porque quais são os sintomas da depressão? Insatisfação, né? Baixa energia, a pessoa está com pensamentos ali intrusivos, pensamentos automáticos em relação a ela mesma, onde ela não acredita nela, que ela se sente incapaz, de que não adianta nada parar de usar substância porque a vida não mudou, e a vida muda. Só que para uma pessoa que tem depressão, ela não percebe isso. Então, nós temos que ter esse olhar para identificar que, além da dependência química, pode ter também um outro transtorno. É nesse caso que eu falo da questão do medicamento, porque aí a pessoa ela não está tomando medicamento para parar de usar drogas, ela está tomando medicamento para lidar com uma depressão que pode ser um gatilho que leve ela a usar. Perfeito, perfeito. E aí, novamente, eu vou colocar o tema aqui, ó, transtornos atrelados à dependência química. Então,
Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. A gente está discutindo a respeito desse assunto com Luiz Paulo Victorino, um psicólogo clínico e também já fez muita atuação dentro da comunidade terapêutica e sabe o manejo desse assunto. Bom, então, vamos lá. A importância da medicação no momento certo, prescrita no momento certo, né? E acompanhada. Também isso significa muito dentro do tratamento, né? Agora, uma primeira pergunta, quando o ente querido é proposto para ele fazer uma internação, seja ela qual modalidade de acolhimento, seja involuntário, voluntário, comunidade terapêutica, enfim, é proposto para ele se sujeitar a uma dessas modalidades de acolhimento. E o cara aceita, beleza. Mas um dos pré-requisitos para poder adentrar nessa instituição, você precisa passar pelo psiquiatra. Algum familiar, existe uma forma refratária, uma forma do familiar não aceitar essa passagem pelo psiquiatra devido a essa associação? Pô, se ele vai passar no psiquiatra, obviamente ele vai começar a tomar um remédio. Existe uma forma da família pensar nesse sentido refratário mesmo, de não querer essa opção para o ente querido? Você já viu isso? Fala para nós. Já vi, Jairo. Já vi muitas vezes, cara. Isso acontece muito, porque quando a família vai buscar uma internação para a pessoa, ela está indo ali, quando ela vai buscar, ela está indo ali no desespero. Então, o que ela quer é não ver a pessoa morrer usando drogas. Então, ela chega lá para salvar a vida dessa pessoa. Só que quando ela chega lá, ela vai ser informada de como será o tratamento. Então, vão ter alguns requisitos, é claro, né? Primeiro, para entrar numa instituição terapêutica, a pessoa tem que passar por um médico para fazer aquela avaliação e tal, enfim, de como o cara tá, de como a mulher tá, enfim, da pessoa que procura essa ajuda. Essa é a primeira avaliação. A partir dessa primeira avaliação, que é física mesmo, esse médico, ele já consegue ali trazer alguma informação. Então, ele pode já trazer, olha, é fundamental que ele tome um medicamento, então ele deve passar com um psiquiatra. Quando nós levamos essa informação para algumas famílias, eles se assustam. Por quê? Infelizmente, ainda hoje, psicólogo e psiquiatra, tem pessoas que acreditam que porque vai tratar pessoas que, né? Eu não gosto nem de usar essa palavra, né? Que são loucos e tal. Quem que é normal? Né? Quem que não tem aí uma obsessão, uma compulsão? Quem que não tem uma mania, que tem vergonha? Quem que não tem segredos e não quer falar para ninguém? Né? Então, a família, se ela ser relutante e se ela não acreditar no método de tratamento que aquela instituição, né, claro, uma instituição séria e tal, está oferecendo, ela vai prejudicar o processo do dependente químico. Ela vai prejudicar. Então, o que nós temos que fazer? Eu e o Jairo, a gente sabe muito bem disso. Temos que orientar as famílias, porque a família também precisa de tratamento. Então, onde que a família, a mãe, o pai, a esposa, tem grupos de apoio, nós temos aí o Amor Exigente, que acolhe esses familiares, temos o Naranon, temos o Alanon, né? E outros grupos também que eu já pude conhecer. Lá, essa família será orientada. E lá não é para procurar médico, mas com certeza vai ter uma outra pessoa lá que passou por uma situação parecida que vai poder orientar essa mãe, esse pai, essa esposa, esse marido. Fala, não, é importante que essa pessoa passe por um médico, é importante que ela fique um tempo ali internada, né, podemos dizer assim, para ela poder controlar as suas fissuras. Então, orientar a família, que também é uma das propostas do meu curso. Lá também tem a orientação para os familiares, que caminho que eles devem seguir. E é claro, né, Jairo, fazer uma psicoterapia, e eu vou puxar para o lado do psicólogo aqui, né? É muito importante, cara. É muito, porque as famílias têm sentimentos em relação à pessoa que procurou ajuda para parar de usar droga. Então, a mãe pode ter raiva do filho. E ela não quer ter raiva do filho. Mãe é mãe, filho é filho. Eu vou ter raiva do meu filho? Na terapia, ela admite. E a gente consegue manejar esses sentimentos, né? Ela pode ter dó do filho. E essa dó pode influenciar no tratamento.
porque o filho vai lá, fala para a mãe que não está legal, internação, recuperação, nem sempre vai ser legal. É maravilhoso, é libertador, mas os conflitos da vida continuam. E aí, se a mãe, tô com dó do meu filho, é melhor tirar ele do tratamento e tal. Fatalmente, ele vai voltar a usar drogas. Fatalmente. A grande maioria, infelizmente, volta a usar droga quando interrompe o tratamento. Lembrando que o tratamento é para a vida inteira, né, Jairo? Então, desde a pessoa ficou 3 meses lá, 6 meses internada, achou que está curado, não. Vai ter que seguir outros caminhos, vai ter que continuar falando da vida em outras reuniões aí que são importantes para poder permanecer sóbrio. Exatamente. Cara, que conteúdo hoje a live. Eu tô assim, muito contente e a minha gata tá fuçando lá, por isso que tá tendo barulho, mas ela já saiu correndo. Derrubou e correu. Ela é assim, assusta um pouco, mas tá tudo certo. Você falou em alguns momentos de reuniões, né? Hoje eu tive o prazer de estar dentro de uma comunidade terapêutica com mais de 100 acolhidos, né? E ali tem toda essa gama de pacientes. Esquizofrenia, por conta da substância, ou não, mas estão ali. Alcoolistas de moderado a grave, né, que perceberam que em algum momento da vida isso fez com que eles pudessem ter essa oportunidade, estão tendo essa credibilidade consigo mesmo através de estarem ali, né? A nossa fala em relação a isso é importante também, e as pessoas que usaram, né, essa modalidade. Você citou a maconha, que é, né, aparentemente aos olhos dos jovens, das pessoas que já fazem uso de longa data, não, mas a maconha não tem não me dá algo que seja um problema. Eu até posso concordar no seguinte sentido: ela não é tão agressiva quanto a outra substância, crack, enfim, cocaína, que já dá um impacto e já te libera a dopamina que vai lá em cima, e ela é estimulante. Mas ela causa um retardo mental, ela causa uma esquizofrenia no uso crônico, né? E aí, isso é perturbador. Eu entrevistei uma pessoa que, além da droga ser perturbadora, maconha é perturbadora, essa pessoa falou assim: enquanto o meu ente querido usava essa substância perturbadora, a minha família era perturbada. Ele usou essa associação. E é isso, cara. E é isso. A maconha, ela tem um certo grau de poder destrutivo, como as outras têm. Pode ser um pouco mais de longa permanência, mas ela tem. Ela vai ter. E agora, trazendo para mais perto da gente a realidade, K2 está aí, gente. Eu não tinha visto, não sei se você já chegou a ver, Luiz Paulo, mas eu não tinha visto um vídeo de pessoas sendo abordadas, K2, K9, gente, é horripilante. É algo que eu nunca tinha visto igual, né? E aí, como que a gente vai estar preparado para poder assumir terapeuticamente isso? Eu, como conselheiro em independência química, e você, como psicólogo, para poder acolher tanto a família desse cara, quanto esse cara em tratamento, né? E aí, levando em consideração a Ita Sorrá já nos deu uma boa noite, e lá traz assim, a Ita Sorrá é uma parceira do nosso Recuperação em Foco aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp, e ela está incluída, ela é uma baita profissional, e ela traz assim, ó, medicação controla a compulsão e mudança de humor do nível cerebral. Quer falar um pouquinho sobre isso para nós? Legal, e isso também é muito importante. Aí a Ita Sorrá, ela trouxe um comentário muito relevante. Por quê? No começo do tratamento, eu lembrei agora dos alcoolistas, por exemplo, né? Porque a crise de abstinência do alcoolista, nossa, a pessoa treme, a pessoa passa mal, ela pode ter convulsões e tal. Então a medicação, ela controla, ela ajuda nesse controle da obsessão, que são esses pensamentos, né? Que são repetitivos, e também da compulsão. E claro, existe a medicação nesse manejo da fissura também. Então, muito boa esse comentário, porque é exatamente nesses pontos que eu gosto de tocar, para que a gente não tenha, de fato, nenhum preconceito, nenhuma discriminação em relação ao tratamento, tá? Jairo, por que eu estou falando isso? Nós estamos na caminhada há algum tempo, e eu já vi pessoas que conseguiram ficar sóbrias sem nenhum uso de medicamento. Cara, que legal!
Isso é muito bom. Isso é bom. O que não é bom é essas pessoas criticarem quem toma medicamento prescrito, sacou? Isso que não é legal, porque a pessoa tá chegando num programa de tratamento, ela ouve que tá tomando remédio, tá recaído. Pô, ela chegou em casa, ela joga o remédio e dá descarga e tal, e pronto. E aí ela vai ter ali de novo aqueles sintomas de depressão, de ansiedade, enfim. Mas esse comentário aí trouxe a gente para o momento exato do tratamento, quando tem a retirada da substância. Perfeito comentário, tinha até esquecido disso. Nós acompanhamos aí, o CAPS, por exemplo, o CAPS AD trabalha com medicação, controle da fissura, perfeito. Muito bom, muito bom. E aí, na sequência, ela já fala um pouquinho sobre a medicação, que foi esse comentário, e aqui, né, outra coisa muito interessante, ó, já o comportamento é pela mudança de hábitos gradual. E como que eu mudo de hábito? Quando eu vou para uma sala de NA, com os meus iguais, quando eu vou buscar uma terapia de grupo, quando eu vou buscar uma terapia individual, quando eu vou buscar um amor exigente, no caso de uma família, né? E aí aqui embaixo temos um comentário da Mari, também a Mari foi uma das nossas entrevistadas e está com a gente no grupo. Que legal. Ela falando lá, o amor exigente salvou a minha vida. Olha que legal. Nossa. São coisas de vivência de casos, né? E ela é uma baita profissional, é uma terapeuta holística e ela faz outras modalidades de terapia, bem interessante o leque de opções que ela atua. E aí, gente, não tem por onde. Essa é a realidade. Não tem por onde. Você que é independente químico está chegando agora, você está num bom lugar, aprenda um pouquinho aqui com a gente e a gente também quer aprender com você em relação aos seus comentários aí. Fica à vontade para você falar se você tem uma identidade com o assunto que a gente trouxe, se você já teve um problema e hoje, né, está em abstinência por longa permanência, ou se você é uma codependente também, um codependente, assuma aí o seu lugar nos comentários, venha conosco aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. E é isso. Para codependência, existe Sala Naranon, Alanon, Amor Exigente, que vão te acolher de uma maneira ímpar. E aí, lá não vão te julgar, não vão fazer outra coisa a não ser te abraçar, te acolher e te ouvir, que é a melhor parte. E você, que é um dependente químico que já está entendendo o processo, ou está aí, por exemplo, você está em ressocialização hoje e resolveu acionar o sininho aqui do Recuperação em Foco. É isso que a gente tem que fazer. Esse nosso programa, Luiz Paulo, eu também enxergo como se fosse parte de uma rede de proteção. Legal. Né? Porque a nossa rede de proteção é muito importante. A rede de proteção do CAPS AD, como você falou, é uma baita ligação que eu preciso entender que tem que ser vivida na minha vida. Não dá para eu ir só uma semana, passar 4 semanas sem ir. É um processo. Ali tem terapeuta, ali tem psiquiatra, ali você entende por que você está tomando essa medicação, por quanto tempo vai precisar. Ali você entende sobre o seu comportamento, ali tem uma terapeuta ocupacional para que você consiga articular algumas coisas no teu cognitivo. Então, ali é uma bandeja de informação, né? E aí a gente já mencionou tudo isso. Bom, outra perguntinha para a gente já passar de nível. Vamos Muito colocar bom. de novo para as pessoas que chegaram agora. Nosso tema é esse, pessoal. Transtornos atrelados à dependência química. E aí, também, eu pesquisei sobre atenção e hiperatividade. Isso acontece muito com o dependente químico? Bastante, bastante. Os mais jovens, né? Gosto de falar disso, ô Jairo, porque eu acompanhei durante um tempo aí pessoas que trabalham em clínicas e tal, só que elas não têm o conhecimento, elas não sabem, né? Inclusive, eu vejo até comentários desmoralizando o dependente químico, sendo que a pessoa está ali para um tratamento. A pessoa tem um problema, está doente, ela tem um problema, nós temos que humanizar a pessoa. Nós temos que entender. Eu já vi cara indo lá no quarto buscar o cara, falando, você tem que entrar na piscina, tem que pôr na piscina, vamos lá e tal. E o cara está deprimido, o cara não tem como. Ele precisa de tratamento para depressão, para aí sim ele começar a aproveitar o que a instituição tem para oferecer de lazer. E a questão da hiperatividade, principalmente nos mais jovens, né? Claro que tem também nas pessoas
acima de 40 anos e tal. Hoje isso está sendo muito discutido, né? É um assunto moderno aí e tal. O TDAH na fase adulta e tal. Quando eu estudava lá, quando eu estava na faculdade, eu não lembro de ter ouvido TDAH na fase adulta. Não lembro se passou batida ou tirei 0 nessa disciplina, mas eu não lembro. Mas hoje, cara, hoje a gente vive esse universo, tem sim, tem bastante. Os mais jovens, somente o mais jovem que exagera no uso da maconha, por exemplo, ele chega lá completamente assim, como eu gosto de dizer, acelerado, né? Não consegue ali ficar parado. Apesar que a questão da hiperatividade está muito na questão da nível mental, né? Então são os pensamentos que estão acelerados e tal, e a pessoa ela pode estar deitada no sofá, mas a cabeça não para. Mas o que a gente vê ali? A pessoa chega, ela não consegue ficar parada, então ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo, ela quer pegar numa vassoura, ela quer entrar para a equipe, ela quer não sei o que, então um monte de coisa. Não, calma, não pode, não pode. Essa hiperatividade, esse sofrimento da retirada da droga, ele é fundamental para o tratamento da pessoa. Porque se nós tentarmos evitar que a pessoa sofra essa retirada da droga, qual é o aprendizado? Depois de ter passado anos utilizando a substância, você acha que simplesmente vai parar e acabou, não vai sentir nada? Não, vai ter os sentidos, vai ter essa hiperatividade, vai ter esses pensamentos, vai ter essa obsessão. A pessoa chega para um tratamento, até mesmo na reunião de 12 passos e tal, e ela fala, pô, eu não sinto mais falta da substância. Isso com uma semana a pessoa fala isso. Com uma semana, até menos às vezes, entendeu? Só que como está a mente dessa pessoa? Ela não fala, ela não pensa, ela não está pensando ali na droga porque está com medo, chegou ali, pô, triste, com aquele sentimento de derrota, o fracasso. Então, a princípio, ela pode até repudiar aquilo, mas a mente dela continua ali obcecada, continua hiperativa. O que é uma obsessão? Pensamentos repetitivos, né, que a gente não consegue pará-los. E isso é uma hiperatividade. Então, tem bastante. Pô, dá para parar com isso? Dá para parar esses pensamentos sem um medicamento? Dá para parar sim. É só ir para reunião todos os dias, entendeu? Vai para reunião todos os dias e espera, vai lá, fala. Esses pensamentos, a melhor forma de lidar com eles é colocar eles para fora. Tem que sair pela fala. A fala, ela cura, ela cura, ela cura. Então a hiperatividade dessa maneira, sem precisar do medicamento, até dá. Agora é claro, né, Jairo? Se de repente a pessoa já tem ali um TDAH, então aí já é um outro tema, já tem que procurar ali uma ajuda médica e tal, enfim, fazer uma psicoterapia. Mas, a princípio ali, quando tem a retirada da droga, é até comum que a pessoa fique mesmo ali hiperativa, né? Até porque ela não quer parar, por exemplo, falando do comportamento, porque se ela parar, ela pensa na vida dela, e a vida dela não tá legal naquele momento, né? Então dói, né? Volta para a realidade dói. Volta para a realidade. E aí, não é legal, Jairo? Não é isso que tem que ser? Não tem que voltar para a realidade para ficar sóbrio? Exatamente. Por isso a importância dessa rede de apoio do canal do Jairo, entendeu? De entrar lá no Instagram, Recuperação em Foco. Cara, você transmitiu lives aí sensacionais. Ontem você conversou com uma amiga minha, a Loreta, amiga minha e tal, entendeu? A Loreta. Pô, que legal a Loreta aí e tal, né? Eu achei super bacana. Então, cara, isso que você está fazendo é uma maneira de levar informações para essas pessoas. E também para que eles falem, pô, caramba, o cara lá falou que ficar com a mente acelerada é comum depois que para de usar droga. É comum, sim. É comum. Fica tranquilo que isso tende a diminuir com o tempo. Você só não pode parar de se recuperar. É isso aí. Importantíssimo, todos esses pontos, né? E aí, já queria, nesse sentido da nossa conversa, né? De cuidar de todas essas coisas paralelas à dependência química, uma família veio me perguntar esses dias, né, pelo WhatsApp, porque né, a gente fica à mercê, dando o cara a tapa assim, a gente está à mercê a todas as pessoas nos procurarem para poder orientar. Isso eu acho positivo, isso é bacana. E aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho um ente querido e tal, ele já foi diagnosticado com esquizofrenia e algumas outras questões, mas, e aí eu transfiro essa segunda fala para você como uma pergunta. Esse paciente, se chegar até você, que tem o transtorno já diagnosticado com a esquizofrenia, e também carrega a dependência química. E aí também tem outro, vamos supor, vamos colocar aí, só para dificultar o caso, síndrome do pensamento acelerado. O que tratar primeiro? Dependência química, esquizofrenia ou a síndrome do pensamento acelerado?
chegando com o diagnóstico da esquizofrenia, a esquizofrenia. Por quê? Como a esquizofrenia ela é um transtorno psicótico, o que é psicótico? A pessoa saiu da realidade, ela rompeu, né? O Casagrande fala muito bem disso, cara. Tem uma entrevista dele na Rádio CBN que ele fala do lance do lacre que se quebra. Então, uma vez que ela rompeu, né? Porque tem um lacre lá, realidade, e tem ali a imaginação. Quando ela rompe esse lacre, ela mistura tudo. O que é real, o que é imaginário. Então, ela vai ver coisas que ninguém está vendo, ela vai ouvir, ela vai sentir cheiro. Então, os 5 sentidos dela vão estar aguçados para o imaginário dela. Então, tem que tratar a esquizofrenia, porque esse é o quadro. Porque se a esquizofrenia ela é uma psicose, então a gente pode falar que ela está a nível mental ali, dos pensamentos, então o pensamento está acelerado e está ali, de certa maneira, no imaginário. Então, se a pessoa toma um medicamento ali e tal para conter, né, dependendo do caso, tem casos gravíssimos de esquizofrenia, se você toma um medicamento ali para conter, né, para pelo menos manter ela ali estável, a tendência é que esse pensamento acelerado diminua também. Então, o meu foco seria exatamente na esquizofrenia. Claro que no consultório, para você atender um caso como esse, você tem que ter uma estrutura. A esquizofrenia não dá para você fazer um atendimento terapêutico conversando com a pessoa, porque ela rompeu com a realidade. Então, ela vai falar coisas ali que não tem nada a ver com a realidade. Então, você tem que ter uma estrutura. O CAPS é uma estrutura bacana. Por quê? Como que eles vão trabalhar a questão da esquizofrenia? Na terapia ocupacional. Fazer a pessoa descarregar tudo aquilo que está dentro da mente dela de uma maneira criativa. Fazendo um desenho, produzindo alguma arte, saca? Fazendo ali aqueles quadradinhos de madeira que eles costumam fazer, ou algum jogo, se a pessoa consegue. Vamos jogar aqui um quebra-cabeça ou alguma coisa. Estimular, né, essa pessoa a descarregar essa energia. Descarregando essa energia, ela já consegue desacelerar os pensamentos dela, né? Mas é claro, né, Jairo, depende do caso, depende da gravidade também da esquizofrenia, porque para quem não conhece e tal, a doença ela evolui, né? Esse transtorno ele acaba evoluindo. Então, em alguns casos fica muito, muito grave mesmo. E aí, às vezes, você não consegue nem fazer um trabalho um trabalho lúdico com essa pessoa, porque ela não vai topar, né? Enfim, é porque tem vários tipos de esquizofrenia, né, Gero? Então, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar algumas horas falando sobre, porque tem bastante. Exatamente. E a gente consegue reverter casos de esquizofrenia nesse sentido? Olha, como nós falamos no começo, se é um estado psicótico provocado por uma substância, consegue. Agora, a esquizofrenia em si, pessoa que tem uma esquizofrenia, e você já percebe que ela já está um tempo com aquilo, né, 3 meses, 4 meses e tal, aí não reverte. Mas se você oferecer para essa pessoa um tratamento adequado, ela consegue viver em sociedade de forma saudável. Então, nós temos a esquizofrenia catatônica, que é a pessoa que não fala, que tem um embotamento afetivo, ou seja, não tem expressão facial. Se estiver chovendo, ela vai ficar na chuva. Se sair o sol, ela permanece no sol. Ela nem se mexe em alguns momentos, né? Então, tem casos gravíssimos que não tem como. Agora, mas é aquilo que eu disse, né? Você tem que visualizar, acompanhar esse paciente ali. 3 meses, você percebe que ele ainda traz essa questão dos delírios, das alucinações, aí vai ficar difícil. Algumas abordagens dizem que dá para voltar, mas os estudos ainda estão em desenvolvimento e tal. O que eu tenho acompanhado é que uma vez que você acompanhou aquela pessoa durante um tempo, infelizmente não volta mais ali, né? Falando nessa questão, eu já vou dar um spoiler aqui das nossas entrevistas futuras. A gente vai falar um pouquinho nesses dias que vão vir aí com a Elídia Ramalho, e o assunto que a gente escolheu é diálogos sobre quem são os grupos ouvidores de vozes. Olha que interessante. Olha, que legal, cara. Isso é muito legal, porque ouvidores de vozes não é qualquer profissional que consegue abordar. E eu soube isso através dessa profissional. E esse é um dos diferenciais aonde ela trabalha. Inclusive, ela já estava escrevendo sobre isso e tal.
Já estou dando um spoilerzinho do que vai ser Nossa, as nossas entrevistas daqui para frente aí. E aí, sensacional. são coisas muito importantes. Você vê hoje aquelas pessoas conversando na calçada, você tira até sarro. Eu tiro até sarro, pô, mas que doideira aquilo. Aquilo tem um fundamento. Aquilo Sim. tem uma razão de acontecer. E aí, essa pessoa que é a Erídia Ramalho vai falar um pouquinho sobre isso para nós. Bom. Isso é legal, Jairo, porque só para pontuar, o meu tempo está até acabando, que eu vou ter que. O prédio onde eu estou aqui ele acaba fechando, né? Mas, ó, Jairo, ouvir o que a pessoa esquizofrênica tem para dizer é muito importante. E se você tiver uma escuta, você, sem esse julgamento e tal, você consegue ali extrair o que ela realmente quer dizer. Então, a princípio, a pessoa falou algo que, pô, não tem nada com nada, mas aí você fala, pô, ela tá incomodada, ela tá precisando de alguma coisa, de tal ajuda, entendeu? Então, desenvolver essa escuta é fundamental. Fundamental. Eu diria, além da escuta, e eu estou aprendendo isso com um psicólogo que está lá na clínica onde eu estou atuando lá, ele fala assim, que além da voz que eu ouço, existem algo atrás da árvore que diz Nossa, muito mais respeito do que a voz que eu estou ouvindo. com Então, essa certeza, é muito louco, é com muito louco. certeza. Bom, vamos terminar, que você está atrasadão. Ó, obrigado por você estar aqui conosco. Vamos mais um dia articular tua presença aqui e com certeza Claro, vamos falar mais a respeito que de repente vai rolar uma parceria aí para assumir uma claro. participação. Vamos para cima, Jair. Vamos para cima. E outra aqui, eu ficaria conversando com você aqui, porque tem assunto, tem tema, tem um monte de coisa que eu pensei em falar, mas infelizmente o tempo é curto devido à profissão que eu escolhi. Então, hoje eu passei o dia todo aí praticamente trabalhando, trabalhei até as 7h50 da noite para poder estar aqui com o Jairo agora e agora é voltar para casa e descansar. Foi um prazer, Jairo. Nós vamos continuar nessa parceria. Me chame para quantas lives você quiser. Legal. Vamos discorrer sobre esse tema dependência química, no qual nos interessa bastante. Olha que legal aí, a Ita falando, ó, quero falar sobre a perda do tato social na dependência química. Olha que bacana. A Caraca, isso galera é toda legal, hein? Isso é forte. legal. A Ita Sorra, ela manda ela traz umas ideias que eu já fico tipo pensando, meu, vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos desenvolver. Legal, muito bom. Habilidade social e cognitiva. Isso. Legal, Bom, legal. vamos ter que Perfeito, Jairo. senão o Luiz vai ficar preso no prédio lá. A Pô, gente vou ficar porque o cara já veio aqui, já apertou o interfone já para avisar 10 minutos, né? Então, beleza, é isso aí, tá tudo certo. muito obrigado mais Obrigado. uma vez. Vocês que vieram pelas duas plataformas, Deus abençoe. E amanhã tem mais. Fiquem todos com Deus e um abraço. Valeu. Até mais. Jairo,